Olá, estudo de hoje, estudo 179, temos 4 mitzvot. A primeira mitzvah, a proibição 114, é na verdade a mesma mitzvah que nós estudamos ontem, ainda falando sobre sacrilégio, utilizar os korbanot para o nosso serviço, para o nosso trabalho. Ontem mencionamos a proibição de tosquiar os animais que são consagrados para o templo, para usar as falas para o nosso benefício. O motivo que tem essa repetição é porque os detalhes das leis do sacrilégio são muitos. Apesar das mitzvot serem apenas duas, como vimos, a proibição de trabalhar com os animais consagrados ou de tosquiar seu pelo, sua lã, apesar disso, os detalhes das leis de sacrilégio são muitos e são, no estudo mais extenso do Rambam, levam bastante capítulos. Então aqueles que estão estudando a obra completa dos detalhes das mitzvot, eles acabam levando mais do que apenas 2 dias. Então eles ainda estão estudando aquela mitzvah, e por isso nós repetimos essa mitzvah hoje. Proibição 114, que é a proibição de tosquiar a lã ou o pelo dos animais consagrados. Agora tem mais 3 mitzvot no estudo de hoje, que começa um novo assunto. Para aqueles que estudam um estudo mais completo, que tem todas as leis e detalhes das mitzvot, eles começam um novo livro, o livro dos korbanot. Até agora a gente falou bastante sobre os sacrifícios, mas era de uma forma geral. Nesse livro, ele vai abordar os sacrifícios que cada indivíduo tinha que trazer, dependendo da circunstância ou da ocasião. O primeiro que ele menciona é o Korban Pesach. Então essa mitzvah 55, que é a mitzvah de trazer o Korban Pesach. O que era o Korban Pesach? Então, ele é uma memória para o Korban que foi feito já na saída do Egito. O primeiro Korban Pesach foi feito ainda quando o povo judeu era ainda escravos, estavam morando no Egito. Antes de serem do Egito, eles fizeram o Korban Pesach. E desde então, todos os anos era uma obrigação fazer o Korban Pesach. Eles fizeram mais 1 ou 2 no deserto. E depois, quando chegaram em Israel, eles se assentaram, eles faziam todo ano, até a destruição dos templos, era feito o Korban Pesach. Em um resumo bem grande, como que era feito esse Korban Pesach, todo mundo tinha que ir para Jerusalém, para Jerusalém. Esse Korban, o sacrifício, era feito lá na véspera do Pesach, à tarde, era feito na tarde da véspera do Pesach, e sua carne era consumida na noite do Seder. Tem muita coisa que nós fazemos hoje no Seder que é uma memória a esse Korban Pesach. Nós não temos esse sacrifício hoje em dia porque não temos o templo, mas a gente coloca na cara um pedaço de carne para lembrar esse sacrifício. E tem vários outros detalhes no Seder que de uma certa maneira eles lembram o Korban Pesach. Ele era feito geralmente em família porque tinha que ser comida toda a carne naquela noite, não podia sobrar nada para o dia seguinte. Então se juntavam a família, ou algumas famílias faziam o Korban Pesach na véspera no templo, se levava a carne para casa, se fazia um churrasco dela, tinha que ser churrasco, não podia ser cozida, e cada um tinha que comer um pedaço daquela carne. Essa era a mitzvah do sacrifício do Pesach. Ele menciona aqui que aquele que estava a possibilidade de fazer o Pesach porque ele estava perto e ele não estava impuro e ele não fez o Pesach, então essa pessoa ele é Hayav Karet. Hayav Karet é a morte prematura. E é interessante que de todas as mitzvot que elas têm uma pena de morte, essa é uma das únicas, que só tem 2 que são mitzvot positivas e que tem uma punição que é a morte. Porque todas as outras vezes que a Torá menciona a morte ou alguma punição é em alguma proibição. Essa é a única mitzvah, e mais o Brit Milá, a circuncisão, que são mitzvot positivas, que devemos fazer o Korban Pesach, e tem uma punição. Essa é a mitzvah 55. Na mitzvah 115, já uma proibição, que é a proibição de fazer a shritá do Korban Pesach quando temos pão, quando temos hametz em nosso poder. O Korban Pesach, como mencionamos, ele era feito na tarde da véspera do Pesach. Então, se a primeira noite de Pesach, vamos dizer, fosse numa segunda-feira à noite, então o Korban Pesach era feito naquela segunda-feira de tarde.
A proibição então era de ter o Hametz em nossa posse naquela tarde de segunda-feira, da véspera do Pesach, era a proibição de ter o Hametz. E essa proibição envolvia algumas pessoas, ou o dono do sacrifício, ou alguém do grupo do dono que estavam trazendo o sacrifício, aquele que fazia o abate do animal, ou aquele que jogava, que aspergia o sangue no altar, ou aquele que sacrificava, que tinham certos pedaços, certas partes das entranhas do animal que eram sacrificadas sob o altar, que não era consumido no ceder, era churrasco, era queimado no altar. Então qualquer uma dessas pessoas que tivessem Hametz, que tivesse em sua posse Hametz, isso daqui ele estava transgredindo a proibição de ter o Hametz no momento de fazer o Pesach. Em memória a isso, na verdade, nós temos hoje a proibição de comer o Hametz e de ter Hametz começa não na noite do Pesach, começa algumas horas antes, justamente por isso, porque temos que livrar-nos do Hametz no momento de fazer o sacrifício. Apesar que nós não temos o sacrifício hoje, nós tiramos o Hametz, nossa posse, já na véspera do Pesach, da festa. A proibição 116, não deixar as partes do Korban Pesach de um dia para o outro. Como mencionamos antes, algumas partes do animal do Korban eram sacrificadas no altar e tinha que ser sacrificado naquele dia, ou não podia passar daquela noite. Aquela noite tinha que ser queimado no altar. Ele menciona aqui que o Mechilta, que ele fala, está escrito, você não pode pernoitar o sebo do meu sacrifício até amanhã. O sebo era que na verdade eram justamente gorduras que eram sacrificadas no altar, era justamente isso que era queimado, não era carne, era uma parte das gorduras que eram queimadas no altar. Isso aqui não podia pernoitar, ficar no chão. Se tivesse em cima do Mizbeach, por mais que não queimou, já tá bom, mas não podia ficar fora do altar durante a noite, passar a noite fora do altar. Essa é a segunda proibição relacionada ao Pesach, proibição 116, que é não deixar as partes do Korban Pesach de um dia para o outro.